Empresa tem um financiamento de longo prazo e está com dificuldade para manter os pagamentos em dia, saiba que negociar com os bancos pode ser uma solução bem estratégica para evitar dívidas impagáveis e garantir continuidade do seu negócio. Mas será que os bancos eles realmente aceitam negociar financiamentos assim tão fáceis? Quais argumentos você pode usar para conseguir melhores condições? O que você precisa fazer? Quais estratégias adotar? Quais os erros evitar durante esse processo? Se essas são as suas dúvidas, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu quero esclarecer cada um desses pontos junto com vocês. Quando e por que vale a pena negociar um financiamento? Quais estratégias podem aumentar as suas chances de conseguir melhores condições através desses acordos? Como preparar uma proposta de negociação eficiente? E um alerta essencial nesse vídeo que eu vou dar para vocês é evitar armadilhas que podem prejudicar ainda mais a sua empresa. Então, já deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no nosso canal e vem comigo para esclarecer esses pontos. Antes de mais nada, negociar um financiamento não significa que a sua empresa está falindo, ou seja, estou já fechando as minhas portas. Muitas empresas negociam dívidas para ajustar o fluxo de caixa, por exemplo, reduzir os juros ou até mesmo melhorar a previsibilidade financeira, dar melhor saúde ao fluxo de caixa. Mas quando faz sentido então, Vitória, buscar a negociação? Quando as parcelas elas estão comprometendo o seu fluxo de caixa, se os pagamentos do financiamento estão prejudicando o pagamento de fornecedores, funcionários ou o pagamento de impostos, é a hora de negociar. Quando os juros do financiamento eles estão acima da taxa média de mercado, da previsão do Bacen, se os juros baixam desde que você contratou o crédito, pode ser vantajoso negociar. É esse o cenário que você precisa avaliar para reduzir o custo das dívidas que você tem dentro da sua operação. Quando a empresa ela passa por uma queda de faturamento, se a sua empresa enfrentou uma crise financeira temporária, negociar pode ser aquilo que vai te ajudar a ganhar tempo para recuperar o fôlego. Quando há risco de inadimplência, por exemplo, também, se a sua empresa está perto de atrasar parcelas, é melhor negociar antes que o banco endureça as condições ou até mesmo ajuize a ação diante da sua inadimplência. Agora, o que você já sabe quando negociar, se faz sentido para você? Agora que você já sabe quando a negociação faz sentido, vamos falar agora sobre como convencer o banco a aceitar um novo acordo. Eis a maior dificuldade do consumidor, seja ele empresário ou pessoa física. Muitos empresários acreditam que os bancos não aceitam negociar contratos já assinados, mas isso não é uma verdade. As instituições financeiras preferem negociar do que perder um cliente ou lidar com a inadimplência dele, o que prejudica muito o banco, pois os prejuízos de uma dívida não paga, elas podem ser ainda maior do que conceder um novo prazo ou reduzir os juros. Para o banco é muito mais vantajoso. Mas atenção a um ponto. O banco só aceita negociar se perceber que a sua empresa tem capacidade de pagamento a longo prazo, que você não vai ficar inadimplente da mesma forma negociando com você. Se a empresa já está inadimplente ou sem perspectiva de recuperação, as chances de sucesso dessa negociação, elas acabam diminuindo. Agora, como aumentar suas chances de conseguir um acordo vantajoso para sua operação? Aqui está um erro que muitos empresários cometem. Chegam para negociar com o banco sem um plano estruturado, apenas pedindo ali condições melhores. Mas os bancos eles não funcionam dessa forma. Para você conseguir uma negociação vantajosa, você precisa primeiro analisar a sua situação financeira atual, ou seja, levantar todas as receitas, despesas e o saldo devedor do financiamento. Segundo, definir qual a melhor solução para a sua empresa. Você precisa de mais prazo?
pense nesse momento. Você precisa de mais prazo? Você precisa reduzir os juros? Você precisa reduzir o valor da parcela mensal? A parcela está muito pesada para você? Você teria um fôlego se você pagasse uma parcela menor? Ter argumentos sólidos, esse é o terceiro ponto. Os bancos só negociam quando enxergam que faz sentido para eles. Então explique por que a sua empresa precisa dessa negociação e quanto é vantajoso tanto para você quanto para o banco fazer essa negociação. E como isso garantirá o pagamento da dívida. Ou seja, a forma com que você está se organizando, levantando capital para conseguir pagar esse contrato a longo prazo. Levar documentos que comprovem a sua capacidade de pagamento, é o que eu até falei aqui com vocês. Se a sua empresa tem faturamento recorrente ou contratos garantidos para os próximos meses, mostre isso para o banco, que há uma garantia. Comparar ofertas de outros bancos. Isso é muito importante. Se você tem uma proposta melhor de uma outra instituição, use isso como argumento para conseguir melhores condições. Agora, a hora que você, na verdade, já sabe como preparar essa negociação, como se preparar para negociar com o banco, a gente vai falar sobre as estratégias que podem te ajudar a fechar um bom acordo. Para argumentar suas chances de sucesso na negociação, siga essas estratégias que eu vou falar agora para você. Entre em contato antes de ficar inadimplente, isso é muito importante. Você vai mostrar para o banco que você tem interesse de negociar. Se o banco perceber que você já atrasou parcela, ele pode dificultar ainda mais a negociação. O ideal é agir antes que o problema aconteça, antes que você já esteja numa bola de neve. Busque primeiro o gerente do seu banco. Ter um relacionamento mais próximo com o banco através do gerente pode facilitar ainda mais essa negociação. Converse com seu gerente e veja quais as opções disponíveis para você. Peça uma redução nos juros. Se os juros de mercado eles estão mais baixos do que quando você contratou o financiamento, argumente que o banco pode reduzir as taxas de juros do seu financiamento, do seu contrato. Negocie um prazo maior, se necessário. Se as parcelas atuais elas estão altas demais, peça um prazo maior para diluir a dívida a longo prazo, aliviando o fluxo de caixa da sua empresa. Evite aceitar a primeira proposta do banco, isso é muito importante. Normalmente, a primeira oferta ainda não é a melhor condição que o banco pode te oferecer para vocês então firmarem um acordo. Mostre que você tem outras opções e negocie melhores condições. Considere a portabilidade, como eu disse, do crédito. Se tem um outro banco que oferece condições melhores, você pode transferir a sua dívida para essa instituição e reduzir o custo dessa operação que você tem com essa instituição atual. Agora, antes de finalizar, eu quero te dar um alerta muito importante, como eu disse no início do vídeo. Muitos empresários acabam caindo em armadilhas por não negociar um financiamento, por não negociar uma operação junto do banco. Então fique atento e evite esses erros que eu trouxe para vocês aqui um a um. Evite juros maiores em troca de parcelas menores. Muitas vezes o banco pode reduzir a parcela mensal, mas aumentar a taxa de juros, aumentando o valor do contrato, fazendo com que você pague muito mais ao final do contrato, é aquela famosa renegociação. Sempre calcule o custo total da dívida antes de aceitar uma oferta. Assinar um contrato sem ler todas as cláusulas. Certifique-se de que você entende todas as condições do novo contrato para não ser surpreendido com cobranças extras. Não analisar, por exemplo, a negociação, se ela realmente vale a pena. Se os juros do novo contrato forem muito altos ou se o prazo for excessivamente longo, talvez seja melhor buscar outras alternativas, como um financiamento mais barato em outra instituição financeira. Não busque outras opções antes de negociar. Compare as condições oferecidas com as outras instituições financeiras antes de fechar qualquer negociação. Se você evitar esses erros,
a negociação ela pode ser uma ferramenta poderosa para sua operação, para garantir saúde financeira do seu negócio e melhorar, na verdade, a sua relação com o banco, não te prejudicando, te fazendo ali ser impedido de, por exemplo, pegar novas operações com esse banco atual ou com outros bancos. E se esse conteúdo ele te ajudou, eu quero pedir para que você compartilhe com outros empresários, porque eu tenho certeza que as informações que nós trouxemos nesse vídeo, elas são importantíssimas para manter a sua operação. Então, siga o canal mais odiado pelos bancos, porém mais amado pelos consumidores. E até a próxima!